Bom dia, bom dia, bom dia, jacarezado, um grande abraço. Lembrando, senta o dedo no like, que é muito importante o like de vocês. Senta o dedo no like, veja se a sua inscrição está ativa. Nós estamos já caminhando aí para 1.287.000 inscritos, isso é muito bom. Eu vou fazer algumas comparações com números aqui para ver quanto é importante a presença de vocês, tá bom? E eu sempre digo, quem faz tudo isso ser possível são vocês. Gente, quem quiser participar da rifa, a rifa está aqui na descrição. Camisa do presidente Bolsonaro. Olha só, Bolsonaro presidente, ainda com a logo do Crocodilo Reaça. E quem ainda não está no canal do Crocodilo Reaça, vai lá e se inscreva. A gente começou ontem a fazer uns testes aí de umas novas edições, né? E a gente está colocando os recortes das lives lá no Crocodilo para você sempre estar lembrando aí o que a gente falou. Então a gente está começando a fazer os recortes das lives aqui do Jacaré lá no Crocodilo, beleza? Então, link está aqui embaixo na descrição, o link da rifa. Ajude o Jacaré, por R$10 você pode ser dono dessa camiseta linda, maravilhosa aqui do presidente Bolsonaro. Polícia Federal na casa de Carlos Bolsonaro. Vou até tomar uma água aqui. Sempre bom a gente tomar essa água aqui no copo do Trump, né? Gente, seguinte, vou resumir para vocês. Parem e pensem. Carlos Bolsonaro estava com seus irmãos ontem em Angra dos Reis fazendo uma transmissão de uma live que até o presente momento, a última vez que eu vi, estava com 3.400.000 visualizações. E ontem, quando eu entrei em live, falei para vocês, falei assim, gente, pela minha experiência, essa live vai ficar entre 3 milhões e 5 milhões de visualizações. Estão lembrados disso? Porque a gente tem uma experiência aqui, a gente faz os cálculos da métrica, né? O YouTube tem todo um processo de verificação das lives para ver se não tem robô, se tem robô, se por um acaso teve algum problema na live, se não teve, se feriu algum tipo de direito autoral, se não. Lembro que num trecho da live eu falei assim, olha, pela minha experiência essa live vai passar dos 3 milhões, vai ficar entre 3 milhões e 5 milhões de visualizações. O que acontece? Essa live de hoje, ela já está em 3 milhões e 400 mil visualizações nos dois canais. Eu ainda falei assim, poxa, se eu fosse a pessoa que estivesse na direção ali, eu iria falar, transmitam só por um canal, porque a gente teria hoje uma visão bem clara de que a live atingiu 3 milhões e 400 mil. Mas só no canal do presidente Bolsonaro, ela já está com 1.941.000, a última vez que eu vi, antes de entrar nessa live. E existe um tempo ainda para processar. A nossa live de ontem à noite aparece para vocês aí com 54 mil visualizações. A live de ontem à noite que a gente fez quando acabou a live do presidente, ela já está com 54 mil visualizações. Só que no tempo real, para mim aqui no YouTube Studio, ela já aparece com 67 mil. Então vocês vejam que existe aí um tempinho até o YouTube processar todas as visualizações que foram feitas, sem contar as visualizações que vão ocorrer ainda ao longo do dia. Então eu acredito que essa live vai atingir sim aquilo que eu falei, entre 3 e 5 milhões, ficando ali em torno de 4 milhões, 4 milhões e meio, no canal do presidente e do Eduardo Bolsonaro. E ontem eu fiz uma crítica, e as críticas são sempre construtivas, não destrutivas, aos canais de direita, que ao invés de compartilhar o link da live, quibaram, ou seja, transmitiram a live para o pessoal através dos seus canais. Então, esses canais, na prática, eles sugaram visualizações dos canais oficiais. Num deles que fez isso, estava com quase 25 mil visualizações a última vez que eu vi. Se você juntar 6, 10, me parece que tinham 10 ou 12 canais fazendo isso, não sei, não tenho noção de quanto cada um teve de visualização, mas isso atrapalha na questão das visualizações. Por que eu estou falando tudo isso? Gente, pelo menos 3 milhões e meio de pessoas sabiam que o Carlos Bolsonaro estava em Angra dos Reis. A Polícia Federal deu batida na casa do Carlos e aí vem a manchete. Polícia Federal não encontra Carlos Bolsonaro em sua residência. Todo mundo sabia onde estava o Carlos Bolsonaro, menos a Polícia Federal. E eles chamam isso de inteligência. Eu vou falar o quê? E de antemão eu vou dizer o seguinte, eles estão desesperados, eu venho falando isso, aí o pessoal, mas quando que isso vai parar? Eu não vou falar que é uma vergonha, mas as pessoas têm que começar a ter consciência da importância do momento que a gente está vivendo. A primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte, quem da Polícia Federal estava assim tão alheio às coisas que estavam acontecendo na política que não sabiam que o Carlos Bolsonaro não estava na casa dele? Mas quem da imprensa ainda é capaz de fazer uma manchete desse tipo? Carlos Bolsonaro não foi encontrado nem na sua casa, nem no seu gabinete na Câmara. Primeiro que a Câmara está em excesso. Segundo, que a casa do Carlos realmente ele não poderia estar lá. Vou dar uma dica aqui para jornalista que escreveu a manchete, a matéria. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, 2 corpos não podem estar em lugares distintos
e no mesmo lugar ao mesmo tempo. Entendeu? Ainda não existe teletransporte, esse negócio de clonagem ainda está começando. Então, repórter, me perdoe, mas não daria para o Carlos Bolsonaro ter deixado um clone dele para dizer que a Polícia Federal encontrou o Carlos Bolsonaro em casa, tá bom? E da próxima vez, a inteligência da Polícia Federal, eu dou uma sugestão. Vê o que está acontecendo no mundo. É bem legal para vocês saberem onde você encontra quem. Dito isso, a gente parte para a questão da perseguição. Não existe nada de novo, nada que justificasse uma busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro. Lembrei, tem sim. A Andréa Sadi, da Bobo News, conseguiu encontrar algo que realmente é comprometedor. Uma foto do Ramage, que já tinha sido objeto de busca e apreensão da Polícia Federal com ordem de Alexandre de Moraes, uma foto do Ramage passando o Réveillon com Carlos Bolsonaro. E isso é muito comprometedor. Isso é uma prova irrefutável de que ambos conspiraram contra a República. Onde já se viu? Estavam os dois curtindo o Réveillon juntos. Busca e apreensão. Prova irrefutável de que vazou coisas da BIM. Essa operação, já cansei de falar para vocês, é uma vergonha. Porque Alexandre de Moraes, ele está impedido e pode continuar dando mandado de busca e apreensão, pode fazer o que quiser. E para vocês terem uma noção, o Barroso já está sabendo disso. E tudo isso que está sendo feito agora vai cair por terra mais cedo ou mais tarde. Não interessa se prender, não interessa se jogar no lixo, se fizer qualquer coisa. Qualquer ordem que esteja emitida hoje por Alexandre de Moraes, essa ordem é ilegal, porque ele está impedido de continuar à frente. E ele deveria se declarar impedido. Carlos Bolsonaro acionou seus advogados, segundo informações do que eu li aqui. E esses advogados têm que imediatamente entrar com uma exceção de impedimento, que chama. É essa a razão de tudo, é uma exceção de impedimento. E o PGR está sendo conivente com isso. O presidente do Supremo está sendo conivente com isso. E isso só está ocorrendo porque eu volto a insistir, tanto é que o corte que está lá no Crocodilo é da live dos dois bobos da corte. Nós temos dois bobos da corte hoje na presidência do Senado e na presidência da Câmara. E o que está na presidência do Senado, ele é bobo da corte em dobro, porque ele também é o presidente do Congresso. E a oposição está, obviamente, pressionando muito isso. E o jogo da pressão, ele vai se dar em outro nível, porque não é mais somente a oposição. Eu já trouxe aqui para vocês em live que até deputados do próprio PT estão estarrecidos com o que aconteceu na Câmara Federal. Portanto, a reação que vai vir por aí é uma reação ainda tímida, perto da reação que poderá vir em 2026. E eu explico tecnicamente e juridicamente. Se continuar essa ilegalidade até 2026, nós, povo brasileiro, que podemos fazer alguma coisa. Nós, povo brasileiro. E esse foi, para mim, o objetivo claro e evidente da live de ontem. Fortalecer as bases em 2024, pensando em 2026. E o Carlos Bolsonaro, segundo nós aqui do canal já expusemos para vocês, é um possível senador da República pelo Rio de Janeiro, em 2026. E as pessoas esquecem que faltam 2 anos para 2026 só. E 2 anos passa muito rápido. Acredito no que eu estou falando. Para quem está do lado de cá, é a mesma coisa que um jogo de futebol. O time que está perdendo, o relógio está super acelerado. O time que está ganhando, parece que o tempo não passa nunca. Mas o tempo é o mesmo para os dois. É só uma questão de sensação. Nós temos que estar atentos e conscientes daquilo que o presidente Bolsonaro falou ontem. Nós precisamos ter paciência e precisamos saber o que nós vamos fazer. Deixa eles fazerem toda a papagaiada que estão fazendo. A Globo News está há 3 dias batendo só na mesma tecla. Só que eu vou dar uma novidade para a Globo News. 24 horas deles de audiência não bate uma live do Bolsonaro. Eles precisam de 2 a 3 dias, 24 horas, falando do mesmo tema, para conseguir bater o que o Bolsonaro conseguiu em pouco mais de 1 hora e meia. Para vocês verem a situação em que os caras se encontram. E esse desespero aumentou na data de ontem. Ontem à noite esse desespero tomou uma proporção enorme. Então, gente, o que nós estamos observando hoje é uma reação do sistema. E essa reação do sistema vai começar a apertar ainda mais. E existem hoje já notícias, existiria hoje uma reunião de líderes lá em Brasília. Que reunião de líderes? O Arthur Lira adiou a reunião de líderes, embora ele já esteja lá em Brasília. Está lá na residência oficial dele, na beira do lago, curtindo os últimos dias de presidente da Câmara, porque esse não volta mais. Senhor Arthur Lira, um dos bobos da corte hoje do Congresso Nacional, o senhor ainda tem chance de se redimir. O senhor ainda tem mais 11 meses de reinado. Depois o reinado acaba, senhor Arthur Lira. O senhor vai voltar a ser um deputado como qualquer outro. Então o senhor ainda tem tempo, como presidente da Câmara, de reagir a tudo isso que a gente está vendo hoje. E a mesma coisa serve para o Pachecuzão. Então, tudo que a gente está observando hoje, gente, tem prazo de validade. E eles sabem disso.
E como a Hidra de Lerna. Oh, nós vamos tirar o Braga Neto, eles não vão ter candidato. Surge o Ramage. Aí o Ramage já começa a assustar o prefeitinho do Rio de Janeiro, o prefeitinho Guardanapo. Aí, pum, tiram o Ramage. Aí o PL fala, não, depois do carnaval nós vamos firmar o Ramage. E se tirar o Ramage, aparece 300 mil. Aí qual que é o medo deles? E já vou avisar. O medo deles é que o Carlos Bolsonaro substitua o Ramage na candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro. Como a gente sabe que em cabeça de petista, né, e de seus adoradores tem aquilo que Camarão tem na cabeça, a esquerda ainda não conseguiu perceber a importância e o tamanho do jogo. Segundo a Globosta, foi apreendido o PC da ABIN que estava com Carluxo. Quem pode me dizer se esse PC foi ou não plantado lá dentro, já que o Carlos Bolsonaro não estava na residência? Quem pode me dizer se um PC da ABIN, que estava na residência do Carlos Bolsonaro, que agora a Globosta está falando que estava lá, não foi plantado? A Polícia Federal não é capaz de plantar um PC, ou o PC não precisava nem estar lá, era só ele falar, o PC que estava aqui estava lá na casa do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro nem na casa dele estava para acompanhar a operação da Polícia Federal. Quem é que estava fiscalizando a Polícia Federal no ato da sua ação? Polícia Federal do Flávio Dino, que nós sabemos que está perseguindo. E o Carlos Bolsonaro ia estar com um computador da ABIN monitorando o tempo todo. Gente, esses caras viajam na maionese. Quem é advogado, quem já advogou na vida, sabe muito bem do que eu estou falando. Aliás, não precisa nem advogar. Quem aqui já assistiu filme americano, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando o policial chega e coloca a arma no local do crime, quando a faca que não estava lá aparece no local do crime, entenderam? Essa é a diferença. Que as pessoas estão achando hoje que todo mundo é trouxa, que todo mundo é idiota. O que eles estão tentando fazer é pescar alguma coisa para levar ao Bolsonaro. E o Bolsonaro falou, teremos tempos terríveis. Sabe o que o Bolsonaro foi fazer de tão preocupado que ele, Carlos, Eduardo, Flávio, foram para uma churrascaria, junto com todos, depois da live. Tamanha a preocupação do Bolsonaro. Então, uma busca e apreensão onde o dono da residência não se encontra e abre-se a casa, quem acompanhou a apreensão? Lembrando que no caso do Ramage, quando entraram dentro do gabinete dele, tinham as pessoas, estava o advogado da Câmara e uma pessoa da Polícia Legislativa. E lá no Carlos Bolsonaro, quem é que estava? O porteiro acompanhou. Por um acaso é aquele mesmo porteiro que havia falado para a Globo? Vocês acham que um porteiro, coitado, tem condições de saber o que é um computador da ABIN ou não? Eu vou dar só um exemplo, não estou dizendo o que aconteceu. Eu estou falando como essa prova é uma prova frágil, entenderam? Eu estou lá no quarto, o porteiro está comigo, o outro policial está aqui na sala. Aí, de repente, o policial da sala fala, Encontrei um computador. sai o coitado do porteiro lá para ver. Realmente você encontrou um computador. Como é que isso se dá? Esses caras estão achando que eles estão brincando lidando só com amadores. Não existe absolutamente nada. Depois de uma operação na casa do Ramage, o Carlos Bolsonaro vai estar com um computador da ABIN na sua residência. Impressionante como é que eles já sabem que o computador é da ABIN, se a operação se deu às 6h30 da manhã, agora menos 4 horas depois. Já fizeram uma pesquisa, já identificaram, o perito já entrou no computador, viu que é realmente da ABIN. Vocês perceberam como tudo que está sendo feito é uma coisa, né, meio teatral para que as coisas aconteçam? O que seria o correto fazer? O dono da residência estando, tá certo? Ele acompanha as buscas e as buscas são feitas em cada local na presença dele. Ele não estando, entra em contato com ele imediatamente, porque os funcionários, as pessoas deveriam saber onde ele estava, ou alguém da Polícia Federal deveria saber onde ele estava. E ele vai designar um advogado para acompanhar as buscas dentro da casa. É o que deve ser feito, é o correto. Não, eu vou chamar um porteiro. Vem aqui, porteirão. O seguinte, se você abrir a boca, no dia seguinte você vai virar o coelho, tá? E aqui eu já contei a história do coelho para vocês. Vocês já estão vendo aí, Seguinte, porteiro. Se você abrir a boca, você vira o coelho. E aí o porteiro vai falar, eu sou o coelho, eu sou o coelho, eu sou o coelho. O PC tem etiqueta. Tem uma etiqueta da ABIN no PC do Carlos Bolsonaro. Ele pega e coloca uma etiqueta da ABIN. Aí vocês começam a ver, né, a brincadeira que a gente contou lá atrás do coelho. Eu vou relembrar aqui porque nossa audiência é rotativa. As 3 polícias resolveram discutir para saber qual que era a polícia mais importante, né, porque mais eficaz do mundo. Tava lá Scotland Yard da Inglaterra com Sherlock Holmes e tudo, o FBI americano e a Polícia Federal brasileira. E o objetivo era soltar um coelho na mata e achar o coelho da maneira mais rápida possível. O coelho é muito rápido. E aí soltou o coelho.
A Scotland Yard chega 10 minutos depois com o coelho na mão. Aqui, olha, nós somos... Bom, 10 minutos nós achamos o coelho. Aí foi o FBI. Soltaram o coelho, 5 minutos depois o FBI estava com o coelho na mão. Ah, nós somos melhores do que a Scotland Yard. Aí foi a vez da Polícia Federal Brasileira, essa que vocês estão vendo aí com o computador da ABIN. Soltaram o coelho, 5 minutos nada, 10 minutos nada, meia hora nada, 1 hora nada, 3 horas depois aparece com um porco com uma orelha de coelho. Aí o pessoal falou, mas vem cá, isso daí não é um coelho? Eu falei, não, nós somos bom demais, isso daqui é um coelho. Sim, não é um coelho. Eu falei, você está duvidando? Claro, isso daí é um porco. Aí deu uma porrada no porco e o porco começou, eu sou o coelho, eu sou o coelho, eu sou o coelho. Essa é a Polícia Federal Brasileira, que não é capaz nem de saber aonde um cara que transmitiu uma live menos de 8 horas antes de Angra dos Reis, que ele não está na casa dele. Ou será que sabia e resolveu fazer a busca e apreensão justamente porque ele não estava na casa dele e tinha uma determinada intenção de encontrar aquilo que talvez não conseguiria encontrar se ele estivesse lá dentro? Tudo é possível. Nós, advogados, somos treinados para desconfiar até da sombra. E nós sabemos os momentos que nós estamos vivendo no Brasil. Isso daqui tem nome. E está previsto, inclusive, na literatura e, principalmente, nas aulas que são ministradas de direito penal, processo penal e direito constitucional. É vedado pela Constituição o estado de exceção. E hoje nós estamos vivendo um estado de exceção no Brasil. A partir do momento que não é respeitado o Código de Processo Penal, não é respeitada a Constituição Federal, que diz que esse Estado, o Estado brasileiro, tem que seguir o devido processo legal. E o que significa devido processo legal? Vem do direito anglo-saxônico, due process of law. Due process of law, devido processo legal. E por que vem do direito anglo-saxônico a importação disso? Porque ninguém pode ser investigado sem que se obedeça àquilo que está em lei. E a lei disse que juiz, que é vítima, não pode julgar e muito menos comandar inquérito. A partir do momento que isso ocorre, e ocorre na mais alta corte do país, nós estamos diante de um estado de exceção. A Constituição não está sendo respeitada e os senadores que deveriam estar atentos a isso, infelizmente, têm um moloide, um molengão, um banana à frente. Esse banana vai sair e vai vir outro no lugar dele. Já vou avisando. O fato dele sair no final desse ano, e em fevereiro já não ser mais porcaria nenhuma, não significa nada, porque ele vai colocar um banana no lugar dele, para seguir as mesmas ordens dele. E a mesma coisa vai acontecer com o Arthur Lira. Então eu já vou avisando para os mais desesperados que isso ainda vai ter um determinado tempo. Só que quando chegar o novo Congresso em 2026, e nós vamos saber fazer o trabalho correto, o Senado que lá vai entrar vai poder investigar da maneira correta, como diz a Constituição. Isso não tem nada a ver com vingança. Porque agora os jornalistas de esquerda já estão falando lá que o Trump nos Estados Unidos, no primeiro dia, ele vai se vingar de todo mundo. Não, ele vai colocar aquilo da maneira correta que tem que ser. E já começaram a fazer o vitimismo 10 meses antes do Trump entrar, porque ele vai entrar. E quando o Trump entrar, vai acabar essa parafernália que está acontecendo aqui. Porque o que está acontecendo aqui é graças à administração de Joe Biden. E tudo aquilo que eles sempre nos acusaram de fazer as coisas, conivente com os americanos, na realidade é o contrário. É o contrário. Afinal de contas, eu nunca vi o Trump mandando cartinha para o Bolsonaro como o Biden mandou para o Lulu. O Biden está em pânico e esse pânico passou agora para o Lulu. E como o Bolsonaro falou, na hora de dar boa noite para a Canja do lado com aquela boca cheia de cachaça, imagina só, aquela voz gostosa, aquela coisa gostosa, eu falando assim do ladinho. Imagina vocês, mulher, eu assim deitado naquela caminha de 40 mil real que eu comprei pra Kanza, do ladinho dela, olhando pra ela e ao invés de falar meu amor, eu com a boca cheia de cachaça, espirrando assim, soltando os perdigotos, eu falando pra ela, Bolsonaro. É mais ou menos isso que a gente está vivenciando no país. Alguém perguntou aqui, o Nicolas pode isso, não sei quem pode aquilo. Tem uma lista deles ali que eles vão tentar agora fazer perseguição. É o chamado estado de exceção. Isso sim é característica de estado fascista. Por isso que eles sempre nos acusaram de estado fascista. O que é o fascismo? É o estado que tenta vencer pelo medo. O medo da perseguição, para querer colocar medo nas pessoas, para que as pessoas não se candidatem, para que a direita não saia às ruas, para que a direita não faça isso, não faça aquilo. E como o presidente mostrou, tem que parar da direita ser manipulada. Então tem um monte de bocoió por aí que se acha engraçadinho a ponto de querer manipular a direita. A hora de ir à rua, todos vocês vão saber. Agora o momento é de nós utilizarmos aquilo que a nossa Constituição e o nosso direito nos deu de melhor, que é todo poder emana do povo e é exercido esse poder através dos seus mandatários eleitos. Então é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer agora em 2024
e vamos fazer em 2026. E esses mandatários eleitos têm uma responsabilidade muito grande com o Brasil. Passar a limpo tudo o que está acontecendo de ilegalidade. E isso nunca foi vingança na vida. Que é o que alguns jornalistas da Rede Globo já estão querendo comentar, porque já está vendo o grosso se aproximar. E quando esse grosso chegar, meus amigos, você pode ter certeza que vai ter muitos jornalistas da Globo querendo morar em Portugal. Meus amigos, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo live. Tchau, tchau, pessoal.